Chamo agora a julgamento o recurso ordinário 2066, procedente de Recife, Pernambuco, sendo relator a eminente ministra Carmen Lúcia. Trata-se de impugnação do registro de candidatura, inelegibilidade por rejeição de contas públicas. A recorrente, no caso, é Maria Jacilda Godoy Urquiza, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Falará pela recorrente Maria Jacilda, o doutor Walter Costa Porto, e também pelo recorrido do Ministério Público Eleitoral falará a doutora Sandra Quirô. Ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, esse recurso ordinário interposto por Maria Jacilda Godoy Urquiza, ex-prefeita de Olinda, volta-se contra acórdão que julgou procedente impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e indeferiu seu requerimento de registro de candidatura ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2010, com fundamento na linha G do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64, por rejeição de contas relativas a 3 convênios federais firmados pelo município de Olinda, como eu disse, do qual ela era prefeita, em decisões que foram proferidas pelo Tribunal de Contas da União. Em 5 de agosto de 2010, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco julgou procedente a impugnação do Ministério Público Eleitoral e indeferiu o requerimento de registro de candidatura de Maria Jacilda Godoy Urquiza, ora recorrente, em acórdão cuja ementa é a seguinte, aspas, eleições gerais 2010, registro de candidatos, resolução número 23.221 TSE, em deferimento, inelegibilidade acolhida, presentes os pressupostos do artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 135 de 2010. Fecho aspas e realço do voto do desembargador relator que, aspas, os convênios foram alvo de tomadas de contas, tendo o Tribunal de Contas da União, após enfrentar a via recursal da requerente, se posicionado em última instância pela rejeição das contas dos 3 convênios, dadas as suas irregularidades, merecendo assim destacar de per si cada um dos convênios. E aí faz as referências. Com relação ao convênio 460, firmado entre o município de Olinda e o então Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente Legal, tendo como objeto implementar ações emergenciais de recuperação da orla marítima de Olinda no valor de R$ 3.450.000, quando da apreciação das contas, o Tribunal de Contas lançou em tomada de contas especial desvio de finalidade, contas irregulares, que seriam irregulares, e em débito com o município que desvia recursos de convênio em finalidade diversa prevista no ajuste, mesmo que os valores tenham se revertido em seu benefício. Afirmou ainda o Tribunal de Contas da União que julgam-se irregulares as contas e aplica-se multa ao gestor que apresenta informações inverídicas na prestação de contas ao órgão concedente dos recursos de convênio, a fim de comprovar suposta utilização de modo regular. É valente salientar, afirma ainda o Tribunal, que em face dessa desaprovação de contas em relação a este mencionado convênio, a requerente foi multada no valor de R$ 5.000. Quanto ao convênio 142, firmado com o Ministério de Planejamento, o objeto era a construção de quebra-mar semi-submersa e execução de obras, no valor de R$ 3.300.000, de competência do conveniente, entendeu o Tribunal de Contas rejeitar as contas em fase de não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por força do convênio. Foram julgadas irregulares as referidas contas e em débito a senhora Maria Jacilda Godoy Urquiza, condenando-a ao pagamento de R$ 316.304,37, R$ 402.892,05 e R$ 129.247,15 ao Tesouro Nacional, aplicando-lhe ainda a multa de R$ 6.000. Por fim, em relação ao convênio 437, firmado entre o município e o Ministério da Integração Nacional, a finalidade era a construção de cais de contenção do canal da Malária e a pavimentação de drenagem da Rua Augusto Ramos, em Olinda, no valor de R$ 4 milhões. Esse recurso foi depositado no dia 8 de fevereiro de 2000 nos cofres do município. Quando do julgamento do Tribunal de Contas, o relator, em passagem do seu voto, manifestou-se no sentido de acordo com o relatório elaborado pela Secretaria de Defesa Civil do Ministério da Integração
Regional, encontra-se consignado que as obras não foram iniciadas até a data da inspeção e, além da constatação de não execução das obras, não há nos autos prestação de contas que indique o destino dos recursos repassados, os quais, conforme extrato de folhas tais do Tribunal de Contas, foram sacados integralmente no mesmo dia em que foram recebidos. Afirma-se, então, no julgado daquele tribunal, que a requerente, senhora Maria Jacilda Urquiza, teve as suas contas julgadas irregulares e condenada a pagar o valor de R$4 milhões aos cofres do Tesouro Nacional. Estou transcrevendo ainda o que completa o desembargador relator, afirmando que as irregularidades cometidas caracterizam-se irregularidades insanáveis, tendo em vista que as mesmas, além de provocar uma situação de irreversibilidade na administração pública, trouxeram igualmente prejuízo ao erário público, notadamente quando a requerente foi condenada a devolver valores aos cofres públicos da União. Imprescindível assinalar que a questão do enquadramento dos elementos dolo e da improbidade administrativa incidentes sobre as irregularidades administrativas, longe de serem elementos subjetivos, são fundamentalmente elementos de natureza objetiva e concreta, bastando apenas enquadrarmos os ilícitos administrativos perpetrados pelo ordenador de despesa no elenco das irregularidades tipificadas no artigo 10 da Lei 84/29, o que me parece ter ocorrido em relação ao caso subexame, fecho aspas. Daí porque concluiu o Tribunal Regional Eleitoral que, em razão das irregularidades acima apontadas, a requerente se encontra inelegível nos termos do artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar. Publicada essa decisão, Maria Jacilda Urquiza interpôs recurso ordinário, sustentando que a prática de ato doloso de improbidade não estaria configurada, que ela não teria responsabilidade nos atos questionados, porque se limitará a assinar os convênios na condição de agente político e não da de ordenador de despesa, que não haveria dano ao erário, e quanto ao convênio 460, tendo por objeto a recuperação emergencial da orla marítima, haveria decisão judicial do Tribunal Regional Federal da 5ª Região afastando a ocorrência de improbidade administrativa, ao fundamento de que a mera ofensa aos princípios da administração não seriam suficientes à sua caracterização e, neste sentido, é que pediu o provimento do recurso. Apresentadas as contrarrazões do Ministério Público, e a Procuradoria-Geral Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso, exatamente reforçando todos os argumentos que tinha apresentado nas contrarrazões. Este é o relatório, senhor presidente. Pois não. Então, eu convido o doutor Walter Costa Porto a fazer uso da palavra por até 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima ministra relatora, senhores ministros, caríssima, muito caríssima, procuradora Sandra Curô. Esse processo vai nos permitir, mais uma vez, um exame, uma reflexão sobre essa relevante alteração trazida pela Lei Complementar recente, 135, ao artigo 1º, 1, a linha G da anterior Lei Complementar de 6094. Dizia-se ali que seriam inelegíveis aqueles cujas contas relativas ao exercício de funções ou cargos públicos fossem rejeitadas por irregularidade insanável. Por irregularidade insanável, se diz agora, configurando dolo, configurando ato doloso de improbidade administrativa. Então, essa relação encaminhada a esta Egrégia Corte pelo Tribunal de Contas da União, referente à sua lei orgânica, deveria ser escoimada de muitos nomes, talvez a maior parte dos nomes ali constantes, o que se denomina lista de inelegibilidades. Porque ou não são irregularidade insanável, ou não é irregularidade insanável em tantos casos, e mesmo sendo insanável, não se configura esse ato doloso de improbidade. Curiosamente, o Tribunal de Contas não diz o que é insanável. Deixa que essa Egrégia Corte, mais longe dos fatos, e isso é difícil às vezes de ver, longe dos fatos, o que seria insanável. Então essa lista, insisto eu, deveria ser escoimada de muitos nomes. É o caso da Jacilda, prefeita do município de Olinda, que, em sua gestão, firmou 3 convênios com a União. Convênios que tinham por objeto a contenção de um canal, a pavimentação e drenagem urbana, a construção de quebra-mar semi-submerso e, finalmente, ações emergenciais de recuperação da orla marítima em Olinda.
as contas relativas a esses 3 convênios foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. Além de vícios formais, um fato grave para o Tribunal de Contas, que foi a utilização daqueles recursos previstos para obras, não pagamento de despesas da Prefeitura, fundamentalmente despesas de pessoal. A recorrente não foi a ordenadora de despesas, a executora desse convênio, desses 3 convênios, porque havia uma lei municipal concedendo este encargo aos secretários municipais. Vossa Excelência, ministro Lewandowski, creio que uma sessão de há 2 meses atrás disse que haveria no Supremo em tramitação um processo com uma hipótese como esta, uma lei municipal que blinda o chefe do Poder Executivo Municipal, que dará a ele a posição de um agente político, da conhecida classificação do professor Eli Lopes Meirelles. Mas esse não é o ponto fundamental para a defesa da recorrente. Por quê? Em suas 3 deliberações, o Tribunal de Contas determinou que fossem enviados à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco os relatórios, os votos, os acordos. E somente em um caso, do convênio 460, é que a Procuradoria ajuizou uma ação civil pública, desejando trazer para a recorrente, a hora recorrente, as penalidades previstas na Lei de Probidade, a Lei 8429. Inicialmente a ação foi acolhida, mas houve apelação e o Tribunal da 5ª Região entendeu que não restou configurado ato de improbidade administrativa ante a inexistência de locupletamento ilícito por parte da impugnada ou por qualquer outra pessoa e muito menos dano ao erário. Veja-se o que disse o Tribunal Regional da 5ª Região. A pena referente aos atos de improbidade deve ser dirigida àqueles que agem com o dolo de lesar o patrimônio público. No caso, parte dos valores do convênio foram, ao invés de dirigidos para a paga de obra pública, destinados ao pagamento dos funcionários municipais de Olinda, garantindo o funcionamento do serviço público local em benefício da população. Esse é o ponto fundamental da defesa da recorrente. O tribunal entendeu que o pagamento desses funcionários fosse como dizia o velho Capistrano de Abreu, atender a prefeitura à bula das circunstâncias, sem deixar que fosse a penúria aquelas famílias que viviam desse salário parco dos servidores. O ponto fundamental do Tribunal de Contas é esse. A jurisprudência recente do tribunal faz uma distinção entre desvio de objeto, de desvio de finalidade. O desvio de objeto pode ser tolerado se não houver locupletamento pessoal, mas eles não aceitam o desvio de finalidade. Mas foi aceito pelo tribunal. O tribunal disse que o pagamento aos funcionários, isso depois foi reposto, a verba foi utilizada pela prefeitura para a continuidade das obras. Veja-se que o ponto fundamental pelo qual o Tribunal de Contas puniu a recorrente foi aceita, tolerada, admitida pelo Tribunal Federal da 5ª Região. Por quê? Ao invés de dirigidos para a paga da obra pública, foram destinadas ao pagamento dos funcionários municipais de Olinda, garantindo o funcionamento do serviço público local em benefício da população. Bom, aí é o fato curioso. O Ministério Público recebe a documentação referente a 3 convênios, e somente em um caso é que ajuiza a ação civil pública. Nos outros 2 se mantém inerte. O Código Eleitoral, pelo seu artigo, creio que 324, pune o agente do Ministério Público quando ele, e pune muito, porque uma detenção de até 2 meses, me parece, é o pagamento de 60 a 90 dias multa, no caso de que não apresenta, nos casos indevidos, a denúncia. Houvesse uma atualização do Código, e bem se poderia colocar ali uma punição ao agente público que, em casos como esse, não ajuiza a ação civil pública ou a ação de improbidade. Então, a defesa da recorrente é toda esta. O Tribunal do Recife, a 5ª Região, tolerou, aceitou o pagamento por um breve espaço de tempo apenas,
para que não deixasse ao desespero aquelas famílias vivendo daquele curto salário dos titulares. É esta, então, a defesa principal da recorrente. Em 2 casos, nos 2 convênios, o Ministério Público não ajuizou a ação. No que ajuizou, foi aceita como apelação civil pelo Tribunal Federal Regional da 5ª Região. Creio, então, senhor presidente, senhores ministros, que judicialmente não se viu dolo, não se viu dano ao erário, não se viu locupletamento pessoal, quer dela, quer de terceiros, e em 2 ações, em 2 casos, o Ministério Público não atuou, porque não viu, naqueles 2 convênios, os atos de improbidade listados pela lei. É essa, então, a razão de que os advogados de Jacilda peçam o deferimento de seu registro, o acolhimento de seu recurso por esta Igreja Corte. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Walter Costa Porto. É agora a eminente vice-procuradora-geral eleitoral, doutora Sandra Curro, com a palavra. Senhor presidente, senhora ministra relatora, senhores ministros, senhores advogados, senhores e senhoras. Bom, a primeira coisa que o Ministério Público pretende e necessita chamar a atenção é que a recorrente, através do seu patrono da tribuna, pretende justificar a não ocorrência de irregularidades insanáveis em suas contas, baseada num suposto não ajuizamento de ação de improbidade relativamente a 2 desses 3 convênios que foram julgados, cuja aplicação de contas foram julgadas irregulares. Não traz nenhuma prova do que alega, em primeiro lugar. Em segundo lugar, já é sediço em todos nos tribunais, na jurisprudência, pacífico, que as esferas não se misturam. Então, na verdade, se na esfera civil ou na esfera criminal não foi tomada até esse momento uma providência, ou se foi tomada e, como disse o advogado da tribuna, num caso de um convênio, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região decidiu que a ação de improbidade deveria ser julgada improcedente, isso, na verdade, não interfere na esfera administrativa, que é independente. É independente, como é independente a esfera penal e como é independente a esfera civil. O que pode configurar um ilícito administrativo não precisa configurar obrigatoriamente um ilícito civil ou penal. Em segundo lugar, não foi dito em nenhum momento da tribuna que o Ministério Público deixou escoar o prazo para ajuizar as ações. Então, na verdade, se ele ajuizou apenas uma e não ajuizou as 3, não significa que não venha ajuizar as outras. E agora, entrando, então, na situação dos autos. O que aconteceu? Houve uma tomada de contas especiais por parte do Tribunal de Contas da União. Essa tomada de contas, essas 3 tomadas, aliás, foram instauradas porque a hora recorrente não apresentou a devida prestação de contas. Então, o fato de ela não ter apresentado a prestação levou à tomada de contas especiais. E essas contas eram, como já foi dito, relativas a 3 convênios celebrados com a União quando ela exercia o mandato de prefeita de Olinda, cujos acórdãos constam nos autos do processo, nas folhas 37 a 62, verso. Quais foram as irregularidades constatadas na aplicação de recursos federais advindos de convênios que geraram, por parte do Tribunal de Contas da União, a rejeição dessas contas por irregularidades insanáveis? Desvio de finalidade de recursos aportados pela União, ausência de comprovação de execução de obras, falsa declaração da responsável, no caso a prefeita, sobre o cumprimento total do objeto do convênio. E esse é um fato gravíssimo. Enquadramento das condutas no artigo 11, caput, inciso 1º da Lei 8429 de 97.
dispensa de licitação realizada ao arrepio da legislação de regência, inclusão de informações indevidas e boletins de medições inidôneos na relação de pagamento inserida na prestação de contas, na qual consta a utilização de recursos para pagamento de obras pactuadas no convênio, quando, na verdade, esses recursos foram transferidos para a conta única da Prefeitura Municipal, e ausência de prestação de contas. Tanto a ausência da prestação de contas, quanto o emprego de subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos públicos de qualquer natureza, em desacordo com planos ou programas a que se destinam, são, em tese, crimes de responsabilidade por parte dos integrantes da chefia do Executivo Municipal, nos termos do inciso 4º do artigo 1º do Decreto-Lei 201/67. Então, tanto pela redação anterior, quanto pela redação atual da linha G do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90, a recorrente estaria inelegível. E como foi bem relatado pela eminente ministra Carmen Lúcia, na verdade, não foram valores pequenos. Ela foi condenada a devolver aos cofres da União valores que, no seu total, chegam a quase R$1 milhão. Então, valores muito vultosos. O primeiro convênio foi com o Ministério do Meio Ambiente para a recuperação da orla marítima. Nesse caso, houve desvio de finalidade. Um segundo convênio com o Ministério do Planejamento, no qual não houve comprovação de regular aplicação dos recursos. E um terceiro convênio com o Ministério da Integração Nacional, no qual sequer foram iniciadas as obras e os recursos foram sacados integralmente no dia em que foram recebidos. Agora, realmente, argumentar que toda essa verba proveniente de convênios, com finalidades específicas para a realização de obras determinadas, para a realização, enfim, de atividades determinadas, foi desviada, porque a prefeita precisava pagar os funcionários, realmente não serve, em momento nenhum, de justificativa para a sua conduta. Muito menos ainda a alegação de que ela não sabia do que estava sendo feito com todo esse dinheiro. Evidentemente, o chefe do Executivo Municipal conhece os convênios que assina, sabe a que eles se destinam, sabe as suas responsabilidades e, se agindo contrariamente ao que a legislação dispõe, se submete às penalidades cabíveis. Não se trata aqui de uma pessoa inculta, de uma pessoa analfabeta, se trata de uma pessoa que exerce uma função de chefia do Poder Executivo e que cometeu diversos atos de extrema gravidade envolvendo recursos federais. O órgão competente, no caso, para rejeitar as contas, era o Tribunal de Contas da União. E o Tribunal de Contas rejeitou por irregularidades insanáveis que causaram dano ao erário, que configuram atos dolosos de improbidade administrativa e que, portanto, se inserem na hipótese da linha G do inciso 1º do artigo 1 da Lei Complementar 64 e levaram justamente o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco a indeferir o registro da candidata, o que, ora, se pede que seja mantido. Muito obrigada. Agradeço a doutora Quirô. Devolvo a palavra à ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, senhores ministros, eu inicialmente agradeço a participação do advogado e da Procuradora-Geral Eleitoral adjunto, com os subsídios que nos trazem, que sempre ajudam decididamente para que se tenha um melhor julgamento. E passo ao voto, senhor presidente. Relevo inicialmente que a inelegibilidade prevista na linha G do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64 exige para sua configuração a rejeição por vício insanável de contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas. B, que essas irregularidades constituam ato doloso de improbidade administrativa. C, natureza irrecorrível da decisão proferida por órgão competente, no caso é o Tribunal de Contas da União, porque se cuidam de convênios firmados com órgãos federais, e D, inexistência de provimento judicial suspensivo ou anulatório daquela decisão. Assim, no caso dos autos, cabe analisar a situação com base em cada uma dessas condicionantes.
o que se tem descrito tanto no acórdão recorrido quanto no acervo fático probatório que consta dos autos, deixa patenteado que os recursos federais repassados em cada um dos 3 convênios questionados não foram aplicados em consonância com o que dispõe a lei e com o que celebrado entre a União e o município de Olinda, quando era prefeita a hora recorrente. As contas foram, portanto, rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União, que concluiu nas 3 situações analisadas longamente ter havido dano ao erário e condenou a gestora dos convênios, hora recorrente, a ressarcir a União, como eu relatei, em valores extremamente elevados. Numa das decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União, consta, por exemplo, haver, aspas, 2 relatórios de inspeção conclusivos no sentido de que o objeto do convênio 437, que é de 99, construção do cais de contenção do canal da Malária e a pavimentação e drenagem da rua Augusto Campos, não foram executados. No primeiro relatório, elaborado pela Secretaria de Defesa Civil do Ministério da Integração Regional, no período de 6/11 a 8/11 de 2000, encontra-se consignado que as obras não foram iniciadas sequer até a data da inspeção. No segundo, datado de 26 de dezembro de 2000, elaborado pela Gerência Regional de Controle Interno de Pernambuco, também é afirmado que as obras não foram executadas. Em outra decisão, relativa ao convênio 142 de 98, salientou o tribunal que, aspas, a Secretaria de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional verificou em inspeção in loco que as obras de implantação da ponte provisória de acesso e do quebra-mar semi-submerso foram realizadas apenas parcialmente em desconformidade com o previsto no plano de trabalho, não foram executadas obras de pavimentação e drenagem na rua Augusto Campos, também prevista no plano de trabalho, fecho aspas. É fato incontroverso nos autos que os recursos oriundos dos 3 convênios foram remanejados para o pagamento dos servidores públicos municipais, o que, aliás, foi agora reafirmado pelo nobre advogado, e que é admitido pela hora recorrente em suas razões, nas quais alega apenas que, aspas, há nos autos cópias de extratos bancários, inclusive fluxograma, demonstrando que a transferência do recurso dos convênios teve como destino a conta corrente do município, que se utilizou da verba para pagamento de sua folha de pagamento. Fecho aspas. É iterativa a jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que a aplicação de verbas federais repassadas ao município em desacordo com o convênio configura irregularidade insanável, por exemplo, é o que se contém no RESP 36.974, de que foi relator o eminente ministro Arnaldo Versiani, e que foi rigorosamente o que foi atentado e transcrito na decisão recorrida. Portanto, na espécie em foco, tem-se que as contas foram rejeitadas por irregularidade insanável no exercício de cargo público pelo órgão competente, sendo tudo isso creditado exatamente à hora recorrente. Os recursos públicos decorrentes de convênio estão vinculados indissociavelmente por meio de rubrica específico. O desvio de finalidade no emprego daquele numerário importa em sua malversação, que não se modifica pela circunstância de ter sido remanejado para o pagamento de outra despesa igualmente pública, ainda que necessária e justificável. Neste sentido, o próprio Supremo Tribunal já decidiu que, aspas, a verba derivada da celebração de convênios é de natureza essencialmente vinculada, deve ser rigidamente dirigida ao equacionamento dos problemas, dificuldades e necessidades que justificaram a avença e legitimaram o repasse dos recursos. Por essa maneira de ver as coisas, a celebração de convênios não implica a emissão de um cheque em branco ao conveniado, pois os valores hão de ser aplicados exclusivamente no equacionamento dos problemas que, identificados em estudos prévios, permaneceriam sem solução adequada se o repasse não fosse executado. Pensar em sentido contrário autorizaria que administradores ignorassem os próprios motivos que impulsionaram a celebração dos convênios para passar a empregar verbas recebidas em políticas públicas, outras que, ao seu talante ou vontade pessoal, possam alcançar um maior número de pessoas, gerar uma maior aprovação popular, converter-se no mais adensado apoio eleitoral, até mesmo isto. É a ação penal 409, de que foi relator o ministro Aires Brito, publicado no DJ de 1º de julho deste ano de 2010.
Na situação dos autos, as irregularidades praticadas constituem, tal como posto no acórdão recorrido, ato doloso de improbidade administrativa. A única ressalva que se tem à aplicação da linha G do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64 alterada é o convênio 460, também citado da tribuna pelo eminente advogado, em relação ao qual há provimento judicial do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, afastando a ocorrência de improbidade administrativa, apelação civil número tal. Estou citando a legislação que inclui rigorosamente essa situação. Quanto ao artigo 11 da Lei 84/29, se prevê que constitui ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade, o que também não estou citando num precedente de que foi relator o ministro Versiani. Este tribunal considerou como também sendo um ato a ser considerado para os fins de aplicação da linha G. E, por outro lado, parece-me inegável do estudo dos autos que a conduta foi praticada de forma consciente, pois ninguém modifica, por óbvio, a destinação de valores nos patamares tão expressivos e que estavam depositados em conta bancária específica sem que tenha convicção do que está fazendo ou permitindo que se faça, até mesmo antevendo de imediato a repercussão que esse desarranjo teria sobre a execução do convênio firmado, pelo que se tem atuação dolosa. Quanto ao tema, aspas, importante registrar que o dolo que se exige para a configuração de improbidade administrativa é a vontade consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica ou ainda a simples anuência aos resultados contrários ao direito, quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria, sendo despiciendo, perquiria acerca de finalidades específicas. Estou citando, neste caso, o AI embargos declaratórios no AI 1092 do Rio Grande do Sul. A alegação de que o recorrente, na ocasião prefeita, teria assinado os convênios somente na condição de agente político e não na de ordenador de despesas, cuja função teria sido delegada aos secretários municipais, não exclui, a meu ver, a sua integral e direta responsabilidade, uma vez que ela é a signatária dos documentos, a ela compete a fiscalização desses atos e era ela a chefe do Poder Executivo Municipal. Quanto à natureza da decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União, que é o órgão competente para o exame das contas de convênio federal, nos termos do artigo 71, inciso 6 da Constituição Brasileira, não há notícias nos autos de que tenham sido interpostos recursos contra os acordos ou a sua suspensão. Tem-se, portanto, que mencionadas decisões são irrecorríveis nos termos da legislação. Por outro lado, como posto pela própria recorrente, o acórdão cujos efeitos foram suspensos por provimento judicial é o que julgou as contas relativas ao convênio 460 na apelação civil antes mencionada. Na espécie vertente, concluo que os requisitos da linha G do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64, alterada, foram rigorosamente preenchidos, pelo que não comporta, a meu ver, modificação ao acórdão recorrido, que, em razão da causa de inelegibilidade, indeferiu o registro de candidatura de Maria Jacilda Godoy Urquiza ao cargo de deputada estadual nas eleições de 2010. E, pelo que expus, senhor presidente, senhores ministros, eu estou votando no sentido de negar provimento ao recurso ordinário interposto por Maria Jacilda Godoy Urquiza. É como voto. Pois não, o doutor Walter, para uma breve matéria de fato. Pois não, Ministério é que os recursos destinados com urgência ao pagamento de pessoal foram logo repostos e utilizados na execução parcial das obras. Agradeço ao doutor Walter o esclarecimento. Colho os votos. Ministro Marco Aurélio. Presidente, estamos acostumados à oposição dos candidatos à aplicação da Lei Complementar número 135. E, nesse caso, se busca justamente a observância da nova redação da linha G, né, do inciso 1 do artigo 1º da Complementar 64. Mas continuo firme no meu convencimento, no sentido de que a lei não se aplica em si a essas eleições. Juntarei voto nesse sentido e digo que, então, observando a redação primitiva do preceito,
quanto à rejeição de contas pelo tribunal, o Tribunal de Contas, não posso deixar de levar em conta que houve a glosa, e a glosa tida como, sob o ângulo de que não seria sanável, né? Por isso, acompanho a ministra relatora, desprovendo, portanto, o recurso. Pois não. Consulto os demais colegas. Negam o provimento também? Então, negar o provimento por votação unânime.